Vamos começar a nossa última aula do curso, a aula de número 10. Então, na última aula, nós falamos sobre academic writing, né? Os tipos de academic writing, os styles e os principais aspectos, os main aspects. E, por fim, nós falamos do abstract. Hoje nós vamos abordar sobre a estrutura do parágrafo, né? Nós vamos esmiuçar um pouquinho mais e, em vez de falar da escrita acadêmica como um todo, nós vamos entrar sobre a elaboração de um parágrafo. Aqui eu não vou me prender muito só ao gênero acadêmico, eu vou trabalhar como escrever um parágrafo bem feito em inglês, independente da forma de escrita, se acadêmica, se mais popular, né? Eu vou fazer uma visão um pouco mais geral sobre a estrutura do parágrafo. Vamos lá? What is a paragraph? Vamos começar pelo básico. O que é um parágrafo? Parágrafo é um grupo de frases organizada ao redor de um tópico central. Essas frases, elas seguem um caminho direto através do tópico, sem ficar fazendo muitos rodeios, né? Em regra, um parágrafo é a tradução de uma ideia. Em um texto eu vou ter várias ideias, então cada parágrafo vai ser para trazer uma ideia, né? Um tópico. E quais são os elementos que formam um bom parágrafo? Para a gente criar parágrafos unificados, que não fiquem com ideias vagas, eu vou ter 4 principais elementos: unity, order, coherence e completeness. Então, unidade, ordem, coerência e completeness. Completeness eu vou traduzir como completude, né? Eu vou trazer como a ideia completa, ok? Vamos lá? Vamos então analisar um a um, tá certo? A unit. Unit, ela tem início com a topic sentence. Cada uma das frases sustenta a ideia com informações que se relacionam com a primeira. O parágrafo ele deve ser unificado ao redor da ideia apresentada na topic sentence. Teacher, o que é topic sentence? Você falou de parágrafo, mas você não falou disso. Bem, sentence são frases, né? Então, um parágrafo geralmente vai ter aí 2 ou 3, às vezes 4 frases, né? Até a gente recomenda em inglês, em português é muito comum, embora também não seja o desejável, que às vezes uma frase é o parágrafo inteiro, né? A gente faz uma frase tão extensa que ela se torna um parágrafo. Em inglês isso não é bem visto, em inglês a gente tem que buscar sempre frases mais objetivas e mais curtas. Então um parágrafo ele deve ter 3 a 4 frases, tá? 2 frases no mínimo, mas não é bem visto um parágrafo que tem apenas uma única frase. Então como que começa uma frase, um parágrafo? Ele começa com a topic sentence. A topic sentence é aquela frase inicial do parágrafo que vai ditar qual é o assunto que vai ser abordado naquele parágrafo, tá? E a unidade, né, a unit, ela vai acontecer quando cada uma das outras frases sustentar a ideia que foi apresentada na primeira, que é a topic sentence. Olha só um exemplo de um parágrafo que não tem unidade. Example of no unit. Olha só. Sunday is my favorite day because I can watch football with my dad. There are other sports on other days to watch on TV. Olha só que frase, que parágrafo bem perdido. Tá vendo que esse parágrafo tem 2 frases? Como eu disse, raramente não. A gente não deve nunca ter um parágrafo com uma única frase. É considerado, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista ortográfico, errado, ok? Então, Sunday is my favorite day. Sunday é domingo. Então, domingo é o meu dia preferido. Por quê? Porque eu posso watch football. Football é futebol. Então, eu posso assistir futebol com meu pai. Tem outros esportes e outros dias para nos outros dias para assistir na TV. Qual a conexão disso? Eu estou dizendo que eu gosto de assistir futebol com meu pai no domingo. Que relevância tem dizer que também tem outros esportes e em outros dias na TV? Ficou uma frase, um parágrafo sem unidade, porque a segunda frase, ela se desviou do tópico principal, que é como assistir futebol no domingo com meu pai, né, faz com que esse seja o meu dia preferido, tá? Então, se domingo é meu dia preferido porque eu assisto futebol com meu pai, mencionar que tem outros esportes em outros dias na TV é um exemplo claro de falta de unidade no parágrafo. Então, como eu disse, para que haja unidade, né, para que haja unit, a gente não pode incluir detalhes que não são relacionados com a topic sentence, que é a frase principal. Então, olha só exemplos que eu trouxe aqui que tiram a unidade naquele exemplo do parágrafo.
There are other sports on other days to watch TV, que foi o que eu falei. Outro exemplo. Some days my dad doesn't make it home from work until after I am in bed. Então, alguns dias, some days, my dad doesn't make it home. Meu pai não chega em casa do trabalho, from work, until after I'm in bed. Até depois que eu já estou na cama. Também não tem unidade. Se eu estou falando por que domingo é meu dia preferido, qual é a importância de dizer que alguns dias meu pai chega mais tarde? Né? Pelo menos nesse parágrafo nenhum. Pode ser que mais pra frente eu diga que é justamente porque é o dia que a gente tá junto e tudo mais. Mas nesse caso, eu tiro a unidade do parágrafo. Então vamos para um exemplo de unidade. Olha só. Sunday is my favorite day. Vou começar com a mesma topic sentence. Sunday is my favorite day because I can watch football with my dad. He spends the whole day watching football with me since he doesn't have to work that day. Olha só, ele passa o dia todo, whole é o dia todo, né? O dia todo assistindo futebol na TV comigo, já que ele não tem que trabalhar naquele dia. A segunda frase, ela é uma elaboração do tópico, né? Eu estou explicando por que é que no domingo, tanto por que meu domingo é o meu dia preferido, como por que a gente assiste futebol, né? Quais os motivos para a gente estar junto naquele dia. Então, eu dei uma unidade ao parágrafo. Isso é essencial. E o segundo elemento? O segundo elemento é order, é ordem, tá? As supporting sentences, que são as frases que vêm depois da topic sentence, a topic sentence é a primeira, né? Aquela frase principal. E depois eu tenho supporting sentences, que são as frases que sustentam, né? Support é um falso cognato, tá? Não é suportar, é sustentar, apoiar. Então, as frases de apoio, as supporting sentences, podem ser elaboradas de maneiras diversas, mas desde que elas estabeleçam uma ordem, tá? Elas podem ser elaboradas por cronologia, by chronology, né? A ordem dos eventos no tempo. By importance, né, pela ordem de importância do evento, do fato mais importante para o menos importante, ou pela lógica, by logic, seguindo a ordem que faz mais sentido de acordo com aquele tópico, tá? Mas eu tenho que ter uma ordem na apresentação da supporting sentence, senão fica um parágrafo também desordenado, desconexo. E por que a ordem é importante? Why is order important? Porque frases aleatórias, gente, causam confusão. Se eu começo uma frase desconexa, né, se eu começo a falar coisas desconexas ou fora de ordem, eu crio uma confusão. Ou a pessoa simplesmente não vai entender, ou ela vai entender errado e ela não vai conseguir concluir o desenvolvimento daquelas ideias. Então, olha só como é que eu coloquei aqui. Frases aleatórias causam confusão. Sem organização das frases, torna-se difícil dizer qual é a ideia principal. A ordem ajuda a expor a ideia do autor e auxilia o leitor a acompanhar o desenvolvimento das ideias até a conclusão. Gente, né, lógica é tudo, né? Então tem que ter ordem para que eu possa conseguir expor a minha ideia. Então, para a gente poder compreender melhor, vamos fazer um exercício. Eu trouxe aqui um parágrafo, são 5 frases nesse parágrafo, mas elas estão desordenadas. Eu vou lendo devagar, enquanto isso vocês vão tentando entender, sempre usando aquelas técnicas que a gente viu já desde as primeiras aulas, né, de analisar os cognatos, fazer um skimming, um scanning, analisar os cognatos, os falsos cognatos, né, e depois abrangendo as questões, o que é verbo, onde eu tenho um verbo, para poder entender a parte principal, ok? Eu vou lendo pausadamente, enquanto vocês vão tentando assimilar. Depois a gente vai juntos colocar essas frases em ordem para formar um parágrafo que tenha sentido. Então, olha só. A primeira. And if I am really late, I even miss the school bus. A segunda. If I forget to set my alarm, I get up late and rush through everything. A terceira. As a result, I often have to gulp my breakfast. Então, olha só, a primeira começa com and, né? E se eu estiver muito atrasado. E se eu estiver muito atrasado, então já dá a entender que não é a primeira frase de um parágrafo. If I forget to set my alarm. Se eu esquecer de ajustar o meu alarme. Eu nem vou ler a frase toda ainda. Olha a terceira. As a result, então como resultado, também não seria uma primeira frase.
It's always much better if I remember to set the alarm. É sempre muito melhor se eu lembrar de ajustar o meu alarme. Então, como será que fica a melhor ordem? Gente, uma frase, uma topic sentence, né, que é para ser a primeira frase de um parágrafo, ela tem que introduzir o assunto. Eu não introduzo um assunto usando conjunções, preposições. Então, se a frase começa com and, começa com if, começa com as a result, eu não vou começar um parágrafo com isso. Do mesmo modo, se eu estou falando, né, na última opção ali, I also significa também. Eu não vou começar dizendo eu também posso, se eu não sei nem do que eu estou falando. Então, gente, a nossa primeira frase, né, nosso número 1, vai ser a quarta opção aí. It's always much better if I remember to set the alarm. Então, é sempre muito melhor se eu me lembro de ajustar o alarme. Então, para que então eu tenha mais tempo para ficar pronto. So I have more time to get ready. Ok, então vamos lá. Dessas outras, qual frase pode ser a minha primeira supporting sentence? Eu vou começar o meu supporting sentence com as a result, como um resultado. Um pouco difícil, né? Assim, eu ainda não comecei muito a trazer os principais pontos. Eu colocaria para vocês a segunda opção. Eu disse, é sempre melhor se eu me lembro de ajustar o alarme. Então, eu vou falar o quê? Porque se eu me esqueço, if I forget to set my alarm, I get up late and rush through everything. Então, se eu esqueço de ajustar o meu alarme, eu acordo atrasado e saio correndo, atropelando tudo. Aí, o que eu posso? Aí eu posso falar, as a result, I often have to gulp my breakfast. Né? Como resultado, eu sempre tenho que engolir. To gulp é engolir, assim, sem nem mastigar. I have to gulp my breakfast. I also might rush out and forget my books. Então, eu tenho a opção de dizer que se eu acordo tarde, né, eu saio atropelando tudo. Então, qual é a primeira coisa que eu atropelo? Meu café da manhã. I often have to gulp my breakfast. E que mais? Bom, que mais? Eu posso usar o também, né? Então, qual é a frase que tem o também? A última, né? I also might rush out and forget my books. E, né, para concluir a ideia, and if I'm really late, I even miss the school bus. E se eu estiver muito atrasado, eu até perco o ônibus da escola. Olha só, qual foi a ordem que eu segui? Eu segui a ordem de eventos. Então, eu comecei dizendo que é sempre melhor se eu ajustar o alarme para eu ter mais tempo de me arrumar. Aí, o que eu falei? Bom, mas se eu esqueço de ajustar meu alarme, eu levanto atrasado. E aí, qual é a ordem? Eu levanto atrasado, eu engulo o café da manhã. Geralmente é o que a gente faz. A gente levanta, a gente toma café, a gente pega as nossas coisas e sai, né? Então, olha só. Se eu levanto atrasado, eu saio correndo. E aí, como resultado, eu tenho que engolir o café da manhã. Eu posso sair correndo e esquecer os meus livros e, ainda por cima, posso até perder o ônibus, né? Eu já saí de casa. Então, a ordem é acordo atrasado, engulo o café, esqueço os meus livros e até perco o ônibus. Então, a gente seguiu uma ordem dos acontecimentos, a ordem cronológica, né? Então, ficou 5, 2, 3, 1, 4. 5, 2, 3, 1, 4. Ok? Essa foi a ordem correta. E o nosso penúltimo elemento é a coherence. Esse elemento eu vou tratar ele de uma forma um pouquinho mais extensa, porque ele é uma parte muito importante, né? É o elemento que torna a escrita compreensível ao leitor. A gente deu uma pincelada nele na última aula, né? O parágrafo ele se torna coerente através da conexão de uma ideia com outra. Eu tenho que conectar as ideias para que haja coerência. E como é que eu crio a coerência? Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso utilizar as transition words, né, em que eu vou criar uma ponte de uma frase para outra. Seriam as nossas conjunções, né? Os principais exemplos de transition words são as conjunções. Ou sendo consistente a utilizar tempos verbais e pontos de vistas, porque isso faz com que o parágrafo funcione como uma ideia completa, com tudo trabalhando em conjunto, né? Então, eu tenho que fazer as duas coisas. Eu utilizo as transition words, né? Naquele exemplo do exercício, lembra que começava com and, com if, also, né? São transition words, elas criam as ideias de transição de uma frase para outra.
Ao mesmo tempo, eu tenho que ser consistente, eu tenho que usar o tempo verbal sempre o mesmo, né, o mesmo ponto de vista, eu tenho que falar, né, escrever sempre do mesmo ponto de vista. Eu estou escrevendo, narrando um ponto de vista de uma terceira pessoa, eu vou seguir sempre aquele ponto de vista, eu não vou no mesmo parágrafo mudar, senão eu não vou ter coerência no parágrafo. Então, tipos de transition words. Quais são os tipos de transition words? Eu tenho as palavras que mostram ordem, né, first, second, third, né, primeiro, segundo, terceiro, fourth, fifth, né, até uma curiosidade de vocabulário aqui. Esses números que indicam ordem, né, first, second, third, eu vou ter primeiro, segundo, terceiro dessa forma. Daí para frente, eu basicamente, com poucas alterações na escrita, eu só vou acrescentar o TH ao final do número. Então, four vira fourth. Five, aí eu vou mudar um pouquinho, vai ser fifth. Six, eu só vou pôr o TH também, sixth. Seven, seventh, eu só vou pôr o TH, com exceção do 5, né, do five, que vira fifth, F-I-F-T-H, todas as outras eu só vou botar o TH, com exceção de first, second e third, ok? Então, essas transition words que mostram ordem. Outro exemplo de transition words são aquelas que mostram relações espaciais, né? Que mostram above, que é acima, below, que é abaixo, beside, que é ao lado, tá? E palavras que mostram ordens lógicas, né? Furthermore, né? Além disso. In fact, né? De fato. In addition, em adição. Palavras que mostram ordem lógica, né? Além disso, de fato, com efeito, in addition, né? Actually, né? Verdadeiramente. Então, a gente são palavras de ordem lógica. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de transition words, né? Ou connectors, que a gente pode encontrar em cada parte do parágrafo, tá? Na topic sentence, eu também posso trazer um connector, tá? Porque eu vou estar conectando, geralmente eu vou estar conectando o parágrafo novo com o anterior. Geralmente, no primeiro parágrafo de um texto, eu não vou utilizar um conector. Mas do primeiro para o segundo, eu posso utilizar, e às vezes até devo utilizar, tá? Então, connectors que eu utilizo nas topic sentences. Without any doubt in my mind, então sem nenhuma dúvida na minha mente. In my opinion, to my mind, I believe, I assert, I strongly believe, né? Eu fortemente acredito, eu assevero, eu acredito, né? Na minha mente, na minha opinião. E nas supporting sentences, eu vou ter geralmente a supporting sentence 1, 2 e 3. Então, na primeira, eu vou trazer os argumentos daquela minha topic sentence. Então, como que eu vou falar? First of all, né? Primeiramente. On the first line, então na primeira linha. To begin with, para começar. Ou firstly, que também é primeiramente. First of all seria uma tradução literal para primeiro de tudo. Mas a gente não usa muito isso na linguagem formal, né? Firstly ou first of all, se eu for traduzir, vão ser ambos primeiramente. E na supporting sentence to? Bom, aí eu já estou continuando a apresentação das minhas ideias. Então, eu vou colocar to continue, moreover, né, que é além do mais, além disso. Besides, né, ao lado, além disso também. Besides, aqui a tradução também vai ser além disso, né, além de. In addition, em adição, e secondly, segundamente. A gente não usa segundamente em português, né? A gente não traduz, nem tem tradução. Estou fazendo uma tradução criada aqui. Mas a gente não usa isso, né? Mas em inglês a gente pode usar secondly. E na terceira supporting sentence, aí eu vou usar furthermore, então mais ainda, além disso. What's more, né? O que além disso também, além do que. Last, por último, ou last but not least. Eu adoro essa frase, last but not least. Último, porém, sem deixar de mencionar, sem esquecer, né? E por fim, na closing sentence, que é aquela frase de encerramento do parágrafo, que é uma micro conclusão, né, da ideia, eu vou usar therefore, in summary, to conclude, in conclusion, thus, as a result, to sum up, né? Então, therefore é portanto. In summary, em resumo. In conclusion, concluindo. Thus, né? Portanto também.
as a result, como resultado, e to sum up, para resumir, né? São frases que a gente usa para concluir uma ideia. Então, esse vocabulário é bem interessante, é muito importante que vocês leiam, tentem memorizar, tentem assimilá-lo, porque no desenvolvimento de um texto é essencial que a gente use as connecting words, ok? Vamos praticar? Vamos, né? Então, eu trouxe um parágrafo e ele tem alguns connectors, né? Algumas connecting words. Eu quero que vocês leiam, enquanto eu leio o parágrafo, vocês vão tentando identificar quais são os connectors que aparecem nesse parágrafo, tá certo? Vamos lá. Saturday was a great day. First, I met my friends at the sports center. Then, we had lunch at Chez Café. Next, we went to a museum and saw some amazing dinosaurs. Finally, we watched a fantastic science fiction film. Quais são os connectors que vocês conseguiram identificar? Na nossa primeira frase, a gente não tem nenhum, né? Eu tô falando Saturday was a great day. E na segunda frase, qual é o connector? Exatamente, first. First é um connector que indica ordem, né? E depois, eu tenho na segunda frase, then we had lunch at Chez Café. Eu vou ter a palavra then, que significa então. Então, primeiro, eu encontrei meus amigos no Sports Center. Então, nós almoçamos no Chez Café. Next, we went to a museum and saw some amazing dinosaurs. Então, next é em seguida, né? O próximo. Então, em seguida, nós fomos ao museu e vimos alguns dinossauros fantásticos, maravilhosos. E o último connector na closing sentence, finally, finalmente, finally, we watched a fantastic science fiction film. Então, foi realmente um dia bem legal, né? Saturday was a great day. Tá certo? E, continuando a falar sobre coerência, nós vamos tratar sobre os verb tenses, né? Lembra que eu falei que são duas formas de formar coerência num parágrafo. A primeira dela, usando os connectors, né? As palavras de ligação. E qual é a próxima? A outra forma é observando os tempos verbais e o ponto de vista. Os tempos verbais, eles devem todos ser consistentes, né? Eles devem todos ser o mesmo. Todo verbo que eu utilizar, ele tem que estar no mesmo tempo verbal. Para que isso não ocorra, eu tenho que ter uma lógica, né? Senão vai ficar muito bagunçado. Olha esse exemplo aqui. Sunday used to be my favorite day. Então, used to be está no passado, past. Eu coloquei ali entre chaves, né? Entre colchetes. Because I could é o passado do verbo can. Então, sábado costumava ser domingo costumava ser meu dia favorito, porque eu podia assistir futebol com meu pai. Quem está lembrando desse exemplo lá? O primeiro parágrafo que eu usei como exemplo na aula. He spends the whole day watching football on TV with me, since he doesn't have to work that day. Olha só, eu comecei dizendo que o domingo costumava ser meu dia preferido, e eu podia assistir futebol com meu pai. Aí eu falo assim, ele passa o domingo, o dia todo assistindo futebol comigo, já que ele não tem que trabalhar nesse dia. Eu falo, a primeira frase ficou no passado e a segunda ficou no presente. Então, não está unificado, está sem coerência esse parágrafo, né? Como seria um exemplo? Ou eu colocaria todo o parágrafo no passado, ou eu coloco o parágrafo todo no presente. Uma outra coisa que eu preciso observar é a questão do ponto de vista da pessoa que está escrevendo ou falando, né? Se eu estou fazendo uma narrativa do meu ponto de vista, eu vou sempre usar na primeira pessoa. Se eu estou falando da experiência de uma terceira pessoa, eu vou sempre falar na terceira pessoa. Olha um exemplo aqui que também não tem coerência. Sunday is his favorite day. Então, eu estou falando que domingo, eu estou cismando de trocar o Sunday por sábado, hein? Desculpa, Sunday é domingo. Domingo é o seu dia favorito, é o dia favorito dele, né? His é dele. Domingo é o dia favorito dele. Because he can watch football with his dad. Porque ele pode assistir futebol com seu pai. I have lunch with my dad while we watch a game together. Eu almoço com meu pai
enquanto nós assistimos um jogo junto. Uai, tava falando dele, agora eu tô falando de mim, cadê a coerência, né? Então, ou eu vou falar sempre do ponto de vista para uma terceira pessoa, he has lunch with his dad while they watch a game together, ou então eu vou falar sempre do ponto de vista da primeira pessoa. Sunday is my favorite day because I can watch football with my dad. Aí eu continuo. I have lunch with my dad while we watch a game together. Tá? Então, ou eu uso sempre a primeira, ou eu uso sempre a terceira, ou a pessoa do plural. Enfim, mas eu sempre vou usar a mesma pessoa, senão fica um texto sem coerência. Então, está no parágrafo com o mesmo tempo verbal, com o mesmo ponto de vista, a gente vai ter um parágrafo que vai ter coerência, tá certo? Com isso, a gente vai fazer uma pausa e no segundo bloco a gente vai abordar o último elemento, que é o completeness, ok? See you soon!